Seja bem-vindo à construção desse site, né? Ele vai mais longe do que imaginamos. Então, meu nome é Valtes Paz, do site que estamos construindo, zeuswebclass.com, ok? É o seguinte, hoje nós vamos trabalhar com Media Query. E o que é isso? Nós temos celulares de todos os tipos, altura, largura, iPad, bem largos. Então, esses são dispositivos que nós temos que dar atenção, porque um celular bem estreitinho, bem menos largo do que os outros, o menor que tiver, né? Uma largura de 300 pixels e uma altura lá não importa qual, as informações, o menu tem que ficar enquadrado como esse aqui que nós já fizemos, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que nos preocupar, porque quando o celular for muito pequeno, esse menu ele tem que desaparecer e quando a pessoa clicar aqui, lá, e as outras informações ficarem também no comportamento do tamanho da largura do celular. Observe aqui no que eu tenho feito. À medida em que eu diminuo, ó, tem um botão aqui que nós vamos fazer logo logo, e observe que nós temos colunas aqui. Então, à medida, se for um computador como um PC, ele tem 1024, 1400 e alguma coisa de larguras, então ele é bem largo, o monitor do celular. Se for uma tela de cinema, fica muito largo, então ele já está preparado aqui. Se eu expandir isso aqui, ó, tá legal, beleza, sem nenhum problema. Agora, se eu diminuo aí os outros celulares, iPhone, iPad, iPhone 6, 7, 8, aí fica complicado de trabalhar com eles. Por quê? Porque no iPhone 6, 7, 8, por exemplo, no atalho aqui, eu vou pegar e inspecionar, os telefones aqui, ó, nós temos iPhone, olha a lista aqui, ó, olha quantos. Então imagina um iPad a largura dele é de 768 de altura por 1024. Então a largura 1024, um iPad. Um iPad vai vir naquele formato normal que nós vimos há pouco tempo. Para um iPad, ele será visto assim, desse jeito, certo? Para um iPad, porque ele passa a largura de 780 pixels. Então, de 780 pixels para cima, eles serão lidos assim, nesse formato. Como o iPad ele é muito largo, o iPad ele tem 768 de altura por 1024 de largura, um iPad ele será visto assim, nesse formato. Se eu escolher aqui, por exemplo, um iPhone 6, 7, 8, olha como ele é menor. Ele é 375 pixels de altura por 667 pixels de largura. Então, ele é pequeno. Então, vamos lá, 375. Olha aí, ó. 375 pixels, é por aí mais ou menos. Seria mais ou menos aqui, isso aí. Essa seria a largura do iPhone, que nós vimos há pouco. Então é o seguinte, tendo eu conhecimento de todos os aparelhos aqui, isso pode surgir outro tipo de aparelho, que seja enquadrado dentro de iPhone, de um Pixel 2 XL, Motorola e etc. A largura. Eu tenho que me preocupar porque quando eu construir o site, ele tem que se adequar a esses tipos de mídia, gente. Presta atenção aí, ó. Quem nunca viu isso é importante. Então, essas larguras, elas diminuem, mas o conteúdo continua sendo exibido abaixo. Então, à medida em que eu aumento, as minhas duas colunas vão aumentar, porque o dispositivo ele é mais largo, ele passa 779 pixels. Então, a partir de 780 pixels, ele será visualizado desse jeito, ok?
Isso foi um critério que eu fiz, baseado em estudos que eu já tenho feito. E de outros sites também, de gente que ensina, né, que instrui, né? E os outros dispositivos, iPhone 6, 7, 8, iPad e todos os outros, o tipo de celulares menores que possível que tiver de largura, eles já estão enquadrados. Então eu só me preocupo em programar uma vez aqui dentro. Então, quando eu chamar esse rapazinho aqui, o que estiver aqui dentro nessa codificação está todos os que estiverem acima de 780 pixels vai estar programado aqui. Os outros conteúdos que eu vou trabalhando, eu vou trabalhar aqui sem problema, porque eu sei que eu posso fazer os dispositivos aparecerem para eles sem nenhum problema. Então eu vou fazer aqui um exemplo. Eu vou ter aqui o body, vou botar aqui, ó. Vou botar um background. Vou ter esse attachment que eu não quero não. Background color, ok? Um background color e vou colocar aqui uma cor. Esse é black. Então veja só. Para ele executar esse comando aqui, ok? A largura do equipamento, do dispositivo, tem que estar acima de 779 pixels. Então, de 780 para cima, ele vai colocar essas atribuições aqui, essa programação aqui. Ok? Ctrl S, vamos salvar. Eu peço atualizar, ele não alterou aqui. Eu peço atualizar, vou pedir aqui atualizar. Observe que ele não alterou o background, porque ele não está numa largura de 780 para cima, ok? Como ele não está, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu alterar aqui, ó, ficou preto. Por que ficou preto? Ficou preto porque a largura ultrapassa 779 pixels. Isso é a mínima exigida. Então, para cima, eu programo o que eu quero, as cores dos menus, a largura. Eu vou poder programar aqui as colunas, essas duas colunas desaparecem e em vez de ficar aqui do lado, elas ficarão aqui embaixo. É isso que nós vamos fazer daqui para frente. Então, para todos os outros dispositivos, nesse caso, eles serão atingidos. Então, se o celular é um iPhone, se ele é um iPad, então, nesse caso aqui, de 780 pixels para cima, ele programa normalmente como eu quero. Aí eu digo que ele coloque esses menus assim, porque eu tenho muito espaço, mas à medida que eu vou diminuindo o espaço, ó, o menu sumiu, porque se eu deixar esse menu aqui do jeito como ele está, ele ocupa espaço, então no celular vai ficar pouca área para o internauta ver. Então lá no celular dele vai ficar o menu escondido, ele clica aqui, aparece o menu, ele vê o que é que quer e acessa o menu de acordo com a necessidade dele. Por isso que o mínimo, se for um cinema, por exemplo, se for um cinema vai ficar assim, um background preto, porque é bem largo. Quanto mais largo, passando de 779 pixels para cima, tela de monitores, de televisões, vai aparecer isso aqui, o background preto, o menu aqui desse jeito, desse formato. Agora, se for um aparelho abaixo de 780 pixels, aí o menu se esconde, porque eu tenho que encaixar as informações. Nesse caso aqui, eu tenho que encaixar essas informações. Então, aqui duas colunas vai legal. Mas quando o aparelho é muito pequeno, um iPhone 5, um S, sei lá o que, Plus, aqui, ó. Aí eu coloco desse formato aqui, ó. Meu rodapé, ok?
Nós vamos trabalhar dessa forma assim. Isso é importante saber porque muita gente confunde o que seria mínimo e máximo. Então veja só, eu estou aqui eu estou aqui agora no máximo. Vou maximizar isso aqui, certo? Essas informações aqui está para mínimo. Então, quanto a largura ela ultrapassou o mínimo, ele fica assim. Então, para telas grandonas, sem problema. Mas para multimédias que têm a largura menores, aí o menu se esconde, etc. Eu vou usar o Max aqui agora no lugar do mínimo, certo? Para você ter uma ideia realmente do que é isso aí, min. Então vou botar Max. Max. Cuidado para não errar e botar um meta. Sim. Então vou atualizar. Ó, ele agora não ficou preto, então ele agora o menu ficou escondido. Olha, o menu escondeu. Se escondeu. Então ele vai aparecer agora o inverso. Quando a largura máxima, olha aí, a largura máxima, ela chegou a um tamanho que aqui diz assim, a largura máxima é 780, certo? 780. Então, 780, ele vai ter esse formato aqui, ó. 780, ele não vai fazer o que está aqui dentro, ele vai fazer o que está aqui fora, acima do Media Query. Então, ele vai fazer tudo isso aqui, ok? Então, ele não vai deixar esse menu como foi feito com min, lembra disso. E eu não quero desse formato aqui, eu quero com min. Nesse caso aqui, todos os meus dispositivos, de quem tiver o tipo de celular, eu estarei tranquilamente resolvido e fazendo isso, eu consigo programar com tranquilidade para qualquer outro dispositivo. Então, o meu site aqui, o nosso site, está preparado para qualquer tipo de celular, ok? Tela de cinema. Eu trabalho com o min, fica muito mais fácil, porque se não fosse assim, eu teria que fazer para cada tipo de celular. Veja como seria o trabalho. Eu teria que vir aqui para cada tipo de celular. Olha quantos tipos de celular nós temos aqui. Tudo isso aqui são tipos de Media Query. Imagina outra empresa que vai aparecer, vai fazer um celular um pouquinho mais largo do que o outro. Então eu teria que o Media Query para o Moto G4, o Galaxy S5, o Pixel 2, Pixel 2 XL, o iPad Pro. Então o iPad Pro é 1024 por 1366. O background vai aparecer para ele, sim. Vai aparecer. Mas eu teria que fazer para todos os outros Media Query. Eu ia ter um código muito grande aqui dentro do nosso site. Então, a opção melhor é o seguinte, se ele ultrapassar uma largura, se o aparelho for muito pequeno, ele já fica aqui o menu escondido. E se ele for um pouquinho mais largo, o menu está aqui. Então, que tipo de celular é esse? Normalmente, os celulares vão ficar entre essas larguras aqui, ó. Pronto, aqui mais ou menos, ok? Aqui nós resolvemos o problema de todo tipo de dispositivo, ok? Agora você pode estar me perguntando, é o seguinte, eu espero que você tenha entendido. Eu uso na minha programação, eu vou dar o Ctrl Z aqui, vou tirar agora o background, porque eu não quero mais isso aqui. Então, eu uso na programação que nós já fizemos, o Only Screen. O que é o Only Screen? O Only somente quando for dispositivo de saídas aí, como citado, como já falei para vocês. iPhones, tipo de celular, de larguras e altura do mais diversos possível. Então, nessa forma aqui, eu me garanto que só vai valer isso, essa regra só vai valer para os dispositivos de monitores lá de celulares, porque o celular na verdade é um monitorzinho bem pequenininho, não é um iPad, é um monitor.
A tela de um computador é o monitor. A tela de um cinema é o monitor. Então, only somente para isso aí. Porque tem outros tipos aí que, no caso, eu posso especificar aqui sem problema que isso vai ser resolvido para todos os dispositivos de saída no mercado. Poderia não deixar e poderia deixar só isso aqui. Poderia. Aí está geral, tá? Está geral. Mas eu prefiro fazer assim. Caso você tenha alguma dificuldade, é só isso que eu quis explicar.